O que é vida de oração? Vida de oração é querer estar sempre com Deus. Não é somente fazer as coisas para Deus, mas viver com Ele. Vida de oração é estar atento à vontade de Deus em todos os momentos da vida, em todos os momentos do dia. Isto é vida de oração. O catecismo diz que os padres espirituais insistem na oração como recordação de Deus, como um despertar frequente da memória do coração. E citando São Gregório Nazianzeno, diz: é preciso se lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Isso significa que vivemos para Deus em todos os momentos da vida. Mas não me está dizendo aqui que não se exclui os momentos fortes da oração. Então, ser orante é viver essa vida oracional o tempo todo, mas precisamos de momentos fortes da oração. Isto é, oração ao acordar, para quem puder, a liturgia das horas, rezar as laudes, rezar o ofício das leituras, hora média, rezar as vésperas, as completas. São orações litúrgicas importantes, que os leigos não estão excluídos de viverem essa dinamicidade da oração litúrgica. Então, ter vida de oração inclui ter momentos fortes de encontro com Deus, adoração, a participação da Santa Missa, a oração do terço e outras devoções também. A via sacra, quer dizer, ter vida de oração inclui as práticas, mas não significa que eu praticando tenha vida de oração, mas momentos de oração. Esse é o nosso desafio, de não só termos práticas de oração, mas de vivermos orantes, de sermos orantes. E Santa Teresa de Ávila lembra que a oração e regalo, melhor, oração e regalo não se compadecem. Isto é, oração e vida fácil não andam juntas. É preciso ter a oração está acompanhada de mortificação, porque a oração deve gerar virtude. E aquele que reza deve tomar uma decisão de praticar a virtude, para de fato a nossa oração ser eficaz. Isto é, ser eficaz é sempre mais ser convencido pela vontade de Deus. Sabia que nós rezamos tantas vezes querendo convencer a vontade de Deus? Com o tempo, vamos convertendo essa ideia e agora nós queremos, na verdade, ser convertido pela vontade de Deus. Então, quem reza, aprende a dizer todos os dias: seja feita a vossa vontade, Senhor. Pois bem, então todos os momentos são indicados para a oração, todos. Mas a Igreja propõe aos fiéis ritmos destinados a alimentar a oração contínua. Nós somos gente. Nós somos animais racionais, batizados, filhos de Deus. Então não deveríamos viver como os animais. O que faz o animal? Levanta, vai comer, passa o dia lá nos pastos, quando o sol se põe, dorme, no outro dia levanta. Ora, nós devemos ser diferentes. Antes de dormir,
Vamos nos desligar do dia, ofertemos ao Senhor o dia que passou. Rezando. E depois da oração, dormir tranquilamente. E tantas pessoas que vai para o travesseiro, vai para a cama e coloca a sua cabeça no travesseiro e leva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 problemas. E são tantos problemas que perturbam os problemas e não deixam a pessoa dormir, não deixam você dormir. Então, o que fazer diante disso? Não conseguir dormir com tantos problemas? Coloque a sua vontade em Deus. Antes de deitar, entregue ao Senhor todos os seus problemas. Peça ao Senhor força para resolver os problemas. Peça ao Senhor intuições para encontrar saídas desses problemas. E se nós fizermos isto antes de dormir e nos desligando com o pensamento no Senhor, meus irmãos e irmãs, será mais fácil até mesmo para dormir. E ao acordar, mais uma vez, agradecer ao Senhor pela noite e pedir a Deus um iluminado dia. Pedir a força, pedir ao Espírito Santo iluminação, força para praticarmos a caridade, para suportarmos com paciência os defeitos do próximo, para perdoarmos aqueles que nos ofenderem. Então, isso é ter vida de oração. Com Santa Teresa, é oração e virtude. Mas como praticar a virtude se eu não rezo? E como dizer que a minha oração é verdadeira se eu não me preocupo de praticar a virtude? Então precisamos unir as duas realidades e aí, meus irmãos e irmãs, nós vamos conseguindo aos poucos, não só fazendo coisas para Deus, mas vivendo com Deus. E aí podemos dizer com São Paulo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E o que Santa Teresa também disse, vivo sem viver em mim. Morro porque não morro, vivo sem viver em mim. A partir de próxima aula nós vamos começar, graças a Deus, a trabalhar uns temas de Santa Teresa, também proposto pelo Catecismo, que é as expressões da oração, que é a oração vocal, a meditação, a oração mental. E aí, depois, o tema é o combate da oração. Então, ainda temos muito a trabalhar nesse catecismo. E digo que estou com um projeto de fazer um curso especial sobre São João da Cruz. Quero trabalhar a vida e alguns termos importantes, como apetites, paixões, noite escura do sentido, noite escura do espírito. Queremos trabalhar com detalhes e de forma muito clara para que todos possamos compreender o que São João da Cruz quis que nós vivêssemos. O que São João da Cruz está lá do céu olhando e dizendo, quero que eles vivam bem a noite escura. Este é um projeto que estou já adiantado nele, mas não posso ainda postar nenhuma aula, só quando terminar o Catecismo de Oração. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que é vida de oração? Vida de oração é querer estar sempre com Deus. Não é somente fazer as coisas para Deus, mas viver com Ele. Vida de oração é estar atento à vontade de Deus em todos os momentos da vida, em todos os momentos do dia. Isto é vida de oração. O Catecismo diz que os padres espirituais insistem na oração como recordação de Deus, como um despertar frequente da memória do coração. E citando
São Gregório Nazianzeno diz: é preciso se lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Isso significa que vivemos para Deus em todos os momentos da vida. Mas não me está dizendo aqui que não se exclui os momentos fortes da oração. Então, ser orante é viver essa vida oracional o tempo todo, mas precisamos de momentos fortes da oração. Isto é, oração ao acordar, para quem puder, a liturgia das horas, rezar as laudes, rezar o ofício das leituras, hora média, rezar as vésperas, as completas. São orações litúrgicas importantes, que os leigos não estão excluídos de viverem essa dinamicidade da oração litúrgica. Então, ter vida de oração inclui ter momentos fortes de encontro com Deus, a adoração, a participação da Santa Missa, a oração do terço e outras devoções também, a via sacra. Quer dizer, ter vida de oração inclui as práticas, mas não significa que eu praticando tenha vida de oração, mas momentos de oração. Esse é o nosso desafio, de não só termos práticas de oração, mas de vivermos orantes, de sermos orantes. E Santa Teresa de Ávila lembra que a oração e regalo, melhor, oração e regalo não se compadecem. Isto é, oração e vida fácil não andam juntas. É preciso ter a oração está acompanhada de mortificação, porque a oração deve gerar virtude. E aquele que reza deve tomar uma decisão de praticar a virtude, para de fato a nossa oração ser eficaz. Isto é, ser eficaz é sempre mais ser convencido pela vontade de Deus. Sabia que nós rezamos tantas vezes querendo convencer a vontade de Deus? Com o tempo, vamos convertendo essa ideia e agora nós queremos, na verdade, ser convertido pela vontade de Deus. Então, quem reza, aprende a dizer todos os dias: seja feita a vossa vontade, Senhor. Pois bem, então todos os momentos são indicados para a oração, todos. Mas a Igreja propõe, então o que fazer diante disso? Não conseguir dormir com tantos problemas? Coloque a sua vontade em Deus. Antes de deitar, entregue ao Senhor todos os seus problemas. Peça ao Senhor força para resolver os problemas. Peçam ao Senhor intuições para encontrar saídas desses problemas. E se nós fizermos isto antes de dormir e nos desligando com o pensamento no Senhor, meus irmãos e irmãs, será mais fácil até mesmo para dormir. E ao acordar, mais uma vez, agradecer ao Senhor pela noite e pedir a Deus um iluminado dia. Pedir a força, pedir ao Espírito Santo iluminação, força para praticarmos a caridade, para suportarmos com paciência os defeitos do próximo, para perdoarmos aqueles que nos ofenderem. Então, isso é ter vida de oração. Com Santa Teresa, é oração e virtude. Mas como praticar a virtude se eu não rezo? E como dizer que a minha oração é verdadeira se eu não me preocupo de praticar a virtude? Então precisamos, aos fiéis, ritmos destinados a alimentar a oração contínua. Nós somos
gente. Nós somos animais racionais, batizados, filhos de Deus. Então não deveríamos viver como os animais. O que faz o animal? Levanta, vai comer, passa o dia lá nos pastos, quando o sol se põe, dorme, no outro dia levanta. Ora, nós devemos ser diferentes. Antes de dormir, vamos nos desligar do dia, ofertemos ao Senhor o dia que passou. Rezando. E depois da oração, dormir tranquilamente. E tantas pessoas que vai para o travesseiro, vai para a cama e coloca a sua cabeça no travesseiro e leva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 problemas. E são tantos problemas que perturbam os problemas e não deixam a pessoa dormir, não deixam você dormir.